jornalista Rafaela Vieira é filha de um comerciante do ramo de calçados da cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. Sua mãe, antes do casamento, exercia atividade profissional na cidade do Rio de Janeiro. Depois de casada, dedicou-se exclusivamente às atividades domésticas. Neste vídeo de memórias, Rafaela Vieira nos fala da atividade econômica da sua família e também nos conta sobre a personalidade do seu pai e a personalidade da sua mãe. Vamos acompanhar. Ele tinha loja de sapato. Ele teve loja de sapato, era sapato e confecção, né? Antes era mais masculino, mas depois ficou unissex. Era na rua Laudrino Freire, sempre veio no comércio. Aí depois ele foi presidente do CDL muito tempo lá, foi secretário também de indústria e comércio. Ele sempre foi envolvido com comércio. Minha mãe não, porque quando ela saiu do Rio, ela deixou, né, o trabalho dela, ela trabalhava no hospital. E eu nasci de 7 meses. E aí eu tive muitos problemas de saúde quando era pequena. Eu tinha problema de convulsão, tinha muitas febres e tal. Minha mãe, ela abdicou muito da vida dela por conta da maternidade mesmo, sabe? E aí ela cuidava da gente. Eu acho que ela trabalhava na parte administrativa. Esqueci agora o nome do hospital. Acordava cedo, 6 horas, né? Mais cedo assim, pra poder ir pra escola. E já tinha os galos lá alto, né? Porque no interior tem aqueles barulhos de galo, de bicho, não sei o quê. Aí tomava banho, aí já era aquele estresse, né? Pra ir pra escola, vestir a roupa, aí pentear cabelo, arrumar as coisas. Aí tomava café, ia pra escola andando mesmo, que era perto. E aí assistia a aula, depois da aula a gente voltava pra casa. Aí à tarde a gente tinha hoje, quando fazia aula de reforço, tinha dias que fazia inglês. Aí de tarde a gente ia lá pra loja do meu pai, normalmente a gente ficava lá com ele sempre gostava que a gente ia, meu avô também. Aí a gente sempre fazia alguma coisa, meu avô mandava a gente comprar alguma coisa, às vezes a gente ficava lá embalando alguma coisa. Ele sempre gostava que a gente tava inserida, né, até pra ver como era o trabalho, né, sempre dava valor ao trabalho. E ia lanchar, tinha sempre uma lanchonete perto que a gente gostava muito de ir. A gente ia, lanchava. Aí sempre passava na casa da minha avó, que era próximo. Ia pra casa e à noite tomava café, assistia televisão quando se não tivesse de castigo. Aí tinha que fazer o dever, se já não tivesse feito à tarde, e ia dormir. Acho que lá por umas 8. Meu pai é uma pessoa que não aceitava esse negócio de comer cada um no horário. A gente sempre fazia as refeições juntos. Um dele, um da minha mãe, da minha irmã, que é meu lugar e tal. E sempre mesa farta, sempre com muita coisa, assim. Meu pai sempre foi desse jeito, assim. Coisas diferentes, pra gente também ter opções diferentes de comer, pra comer tudo, né? Gostar de comer várias coisas, ter um paladar bom, né? No café da manhã, cuscuz. Minha mãe não gosta muito do cuscuz não, porque ela é do Rio, né? Então ela não era muito de cuscuz, mas tinha, né? Cuscuz, pão, ovo, o que mais? Café da manhã era isso, assim, à noite tinha mais sopa, macaxeira, né? Essas raízes e tal. Essas coisas mesmo. Carne frita, macarrão, feijão. Assim, na minha casa era sempre assim, tinha que ter carne frita, carne ou frango com alguma coisa, farofa, não sei o que. Na minha casa era assim, meu pai gostava que tivesse 2 opções. Fígado, coisa do interior mesmo. E aí no final de semana ele abria assim pra uma coisinha mais diferente. Uma pizza, um refrigerante, uma coisa doce. Aí quando ele vinha aqui pra Aracaju, ele trazia algumas coisas diferentes assim pra gente comer. Às vezes ele trazia, quando abriu o McDonald's aqui, ele levava o McDonald's pra gente. Aí quando chegava lá ele esquentava no forno ou no micro-ondas, quando foi ter micro-ondas. E quando ele ia pra São Paulo, ele trazia também algumas coisas diferentes pra gente, que às vezes meu pai ia pra São Paulo por causa das feiras de calçado.
Aí a gente tinha umas coisas diferentes às vezes, assim. Do interior, né? Porque assim, a gente não tinha tanta oportunidade assim que hoje as crianças têm aniversário todo dia, né? Tem festa, não sei o que. Isso não era normal, assim, não era uma coisa, assim, era um evento. Tomar um refrigerante, comer uma pizza, era um evento, não era... Por mais que meu pai tivesse condição, não era uma coisa de todos os dias, né? Era uma coisa diferente. Então, o chocolate, não era todo dia que a gente tinha. Meu pai, era porque minha mãe, ela tinha autoridade, mas no final ela sempre fazia. Meu pai não, meu pai, ele... Apesar de que meu pai também, ele sempre falava não. Aí depois ele dizia assim, então às vezes a gente sabia que ele ia dizer não e depois ia dizer assim. Ele dava castigo, tipo assim, não vai assistir televisão durante uma semana, não vai fazer alguma coisa que a gente gostasse muito, tipo brincar de patins, mas essas coisas de bater, não, nunca. Ela dava o castigo, às vezes ela falava, mas ela não sustentava tanto quanto ele, entendeu? Ele era de sustentar mais. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야